Economias em baixa, desemprego em alta, consequências da crise financeira internacional. O impacto do desequilíbrio econômico abala grandes mercados e reorganiza o cenário mundial dos fluxos migratórios. Os níveis de crescimento económico não permitem gerar emprego nem para os nacionais, nem para estrangeiros. De forma que a situação é que a imigração estrangeira para a Europa do Sul, neste caso, desacelerou muito. Países tradicionalmente receptores de imigrantes como Estados Unidos, Espanha e Portugal convivem a partir de 2008 com uma outra realidade, a saída de trabalhadores em busca de melhores salários. O Brasil, sexta maior economia do mundo, é destino de uma parte deles. Entre 2008 e 2011, o número de estrangeiros que obtiveram vistos de trabalho e residência cresceu 60%, passando de 43.900 para 70.500 autorizações. Somente de janeiro a junho deste ano, quase 33 mil estrangeiros tiveram permissão para trabalhar no Brasil. Os americanos são a maioria, seguidos dos filipinos e europeus. Além da posição confortável do Brasil diante da crise e do crescimento da economia, o aumento do número de estrangeiros no país pode ser explicado, em parte, pela necessidade de mão de obra qualificada. E para continuar competindo no mercado internacional, o Brasil busca profissionais especializados para trabalhar principalmente nas indústrias de óleo, gás e construção civil. Com as perspectivas de crescimento que se conhecem, com a realização dos Jogos Olímpicos daqui a 4 anos, da Copa de Futebol daqui a 2, as perspectivas brasileiras são tão interessantes que, naturalmente, o Brasil neste momento é visto como um destino muito interessante para muitos jovens. O Brasil, comparado com a maioria dos países do mundo, é um país com baixa taxa de imigração. Nós temos aí números que são um pouco imprecisos, mas vamos falar 1.200.000, 1.300.000 estrangeiros vivendo no nosso país, né? Isso comparado com 190 milhões de habitantes é muito baixo. Então, é algo que sim, não traz assim, um impacto substancial em termos de serviços públicos, esse tipo de coisa, e ao contrário, preenche necessidades que o Brasil tem em algumas áreas do mercado de trabalho que hoje, de fato, tem demandas que não são supridas pela força de trabalho local. O Brasil tem recebido também imigrantes que saem de seus países por causa da falta de estrutura social e econômica, como é o caso de bolivianos, ou por questões humanitárias, a exemplo de haitianos que tiveram o país devastado por um terremoto seguido de tsunami há pouco mais de 2 anos. Nós temos situações, por exemplo, como a dos haitianos, que foi uma coisa nova para o governo brasileiro, e saímos com uma solução que nenhum outro país recentemente encontrou. Aqui o Brasil caminhou numa situação de resolver de forma a respeitar os direitos humanos dessas pessoas. A nova realidade que o Brasil vivencia traz também novos desafios. Um deles é a reformulação da lei que define direitos e deveres dos estrangeiros em território nacional. O Estatuto do Estrangeiro foi aprovado em 1980, época em que a presença do imigrante poderia ser interpretada como ameaça à soberania nacional. O projeto de lei que pretende revogar o Estatuto do Estrangeiro está em discussão no Congresso Nacional há 3 anos. Eu diria que hoje, talvez a principal necessidade de fato que nós temos é a mudança da lei, né? A dificuldade da documentação, a dificuldade de acessar documentos, documentos que vencem, documentos que são difíceis de renovar. Isso gera irregularidade migratória e aí a irregularidade migratória está na raiz da exploração. Vivendo no Brasil há 3 anos, a espanhola Susana Martínez diz que o país recebe bem os estrangeiros, mas acredita que a lei pode ser aperfeiçoada. Qualquer medida legislativa, política, que seja para melhorar o acolhimento dos imigrantes, acho que é válida e que a gente tem que apoiar. A lei defasada cria brechas e facilita a entrada irregular de imigrantes no país. Para driblar o problema, as anistias regularizam pouco a pouco a situação de quem cruza a fronteira de forma clandestina. Além disso, o governo também procura firmar acordos regionais de livre circulação de pessoas. Quem está indocumentado no Brasil, em tese, foram pessoas que ingressaram dessa forma após o final de 2009, que era a data limite da anistia, né? Então, estamos falando de um prazo curto. De outro lado, acordos migratórios com os países da América do Sul, hoje você tem uma área de imigração de livre circulação de pessoas na América do Sul. Seria bom aprendermos com a história e percebermos que devemos estar abertos
às entradas e às saídas, porque tudo isto funciona por ciclos. É possível e é necessário proteger os direitos dos migrantes. O que acontece em todas as sociedades abertas a esse diálogo cultural é um enriquecimento. O enriquecimento do diálogo cultural, o enriquecimento da nossa capacidade de trabalho, da nossa capacidade criativa, da nossa capacidade de produção.